Bom dia, povo santo, povo de Deus. Boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar lhe abençoando, você, sua família, seu trabalho. Amém? Que Deus possa, com sua infinita graça, estar visitando o seu lar neste momento. Desde já eu quero agradecer os irmãos que têm se inscrevido, têm deixado seu joinha, que o Senhor possa te recompensar e te abençoar ricamente. Amém? Eu não posso, mas o Senhor pode, porque, irmãos, eu abri esse canal assim com o intuito de falar do amor do Senhor, da grandeza do Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né, para os meus irmãos, para os ouvintes. Você que não é evangélico, você que crê na palavra do Senhor, e você também que não crê, se você sentir no seu coração, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus, com a sua infinita graça e seu amor, possa abençoar a sua vida, toda a sua família, que Deus possa estar iluminando nossas vidas a cada dia nessa jornada que é a vida. Amém? Eu quero aqui compartilhar com você a palavra do nosso Deus em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler aqui uns 3 versículos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Bendito seja o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que... Aquilo que nós recebemos de graça nós temos que dar. Porque o Senhor deu a sua vida por amor a nós. Entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós, sendo nós ainda pecadores. Então, de uma vez que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, que Ele nos aceitou, que Ele nos chamou, nós temos que proclamar de alguma forma que Deus Ele faz, que Deus Ele opera. E estamos vivendo, irmãos, dias muito corridos, as pessoas, são os tempos muito abreviados, as pessoas muito ocupadas, correm para um lado, para o outro e se torna pouco tempo para muita coisa para resolver. Então, uma palavra da parte de Deus, ela faz muito efeito no coração que às vezes a pessoa está angustiado, está passando por um momento difícil e ele abre, né, seu aplicativo, abre a sua plataforma ali e vê. Então a pessoa acessa a internet e já vê ali uma palavra que dá ânimo à pessoa, que dá, né, que levanta ali o alto astral da pessoa, que faz a pessoa, né, ter mais alegria, ter mais esperança. E o que eu quero falar, irmãos, nesse momento, o que eu quero deixar aos nossos corações, por meio da palavra do nosso Deus, falar um pouco aqui do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que Paulo foi, digamos, o maior missionário depois de Jesus. Foi um homem que se doou, que se entregou, que verdadeiramente pregou o evangelho por amor, né? Porque conhecemos a história de Paulo, que era fariseu, que era instruído na lei, que era um homem sábio, mas quando o Senhor o chamou, ele recebeu o chamado do Senhor. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele passa 14 anos, né, se preparando ali para
pregar o evangelho, para anunciar a palavra do Senhor. E o que eu quero falar com isso, irmãos, é que dessa palavra que nós acabamos de ler, o próprio Paulo não diz que foi ele, mas dá a entender, nós entendemos que foi ele, que o Senhor o arrebatou. Ele não diz, não sabe se foi no corpo, se foi em espírito, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu palavras inefáveis que ao homem não convém falar. Aqui nos versículos anteriores, no capítulo anterior, Paulo vem falando das suas tribulações, vem falando dos naufrágios, do apedrejamento, do sofrimento que ele passou como missionário de Cristo, como mensageiro do Senhor. Então, ele chega aqui no capítulo 12, e começa a falar da revelação, uma visão que ele conheceu um homem. Como eu já falei, dá para nós entender que foi ele, que Deus o arrebatou ao terceiro céu, e ele viu coisas, ele diz, e esse homem viu coisas, palavras inefáveis, que ao homem não convém falar. Irmãos, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é essencial para a nossa vida. Nós não precisamos estar procurando anjos, procurando revelações, porque nós já temos a palavra de Deus. Se fosse para Deus só revelar, mostrar, Deus não tinha deixado a Bíblia. Se fosse para Deus tá revelando, tá levando a pessoa todo dia no céu, Deus não precisava ter ficado a Bíblia. E por isso o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro para nós entendermos que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós termos uma vida de vitória, uma vida de fé, uma vida de prática espiritual. Ele diz, eu conheço um homem, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz irmãos, que ele viu palavras, ouviu palavras inefáveis que ao homem, que ao ser humano não convém falar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas têm sido enganadas. Muitas pessoas têm sido enganadas com palavras para chamar a atenção das pessoas, para atrair pessoas para denominações, para igrejas, e não pregam a palavra. Quem tem poder de libertar é a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que o Espírito Santo age e convence as almas. Agora nós estamos enfrentando, irmãos, os dias tão difíceis, que muitos têm sido levados por doutrinas vãs, por ventos de doutrinas. Eu quero te falar, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a essência da sabedoria que Deus deixou, ela é o caminho, ela é, irmãos, ela é a instrução, ela é o manual que o crente precisa. Ela é a instrução, ela é a essência. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, verdadeiramente eu fico triste ao ver tantas coisas, tantas pessoas ensinando errado a palavra de Deus. Quem foi Paulo, irmãos? Foi um dos maiores missionários depois de Cristo. Paulo foi o maior missionário, digamos assim, um homem que verdadeiramente sofreu por amor ao Evangelho, que verdadeiramente se preocupava com as vidas, que verdadeiramente se ele não tivesse o temor de Deus, ele podia se gloriar no que ele era, mas ele não se gloriava. Deus, aqui nós entendemos que ele foi arrebatado. Eu não estou falando aqui para você não crer que Deus ele pode
pode revelar, que Deus ele pode dar uma experiência para alguém. Não. Mas eu estou falando aqui que o nosso alicerce, que o nosso manual é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que viver a palavra, procurar entendimento na palavra de Deus para nós viver, para nós vencer. Não adianta você procurar profeta, não adianta. Aleluia, porque Deus, quando ele quer falar com o homem, Deus ele vai lá no deserto, ele fala através do vento. Você não precisa correr atrás de profeta, você não precisa correr, aleluia, atrás de fábulas. Eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo, se ele quiser, ele revela, se ele quiser, ele mostra, mas tudo Deus tem um propósito. O Deus ao qual nós pregamos é o Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. É um Deus sério, irmãos. É um Deus de palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente para você vencer e você ser instruído para ir morar no céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos despertar, aleluia. Vamos combater aquilo que está tentando barrar a obra do Senhor. Se Deus te levantou, aleluia. Se Deus te levantou para tu pregar a palavra, para tu despertar muitos, então faça o que Deus te mandou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo muitos irmãos que o Senhor tem levantado para combater falsos profetas, falsos, e ver a palavra, pregar Jesus que morreu, mas que ressuscitou, pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando foi chamado ali, quando Deus o chamou para ele ser um apóstolo, para ele ser um mensageiro aos gentios, Paulo sofreu, mas Paulo, ele era doutor da lei, e ele era fariseu, ele era instruído na lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, na sabedoria ali do seu povo, da sua nação. Mas para Paulo fazer a obra de Jesus, primeiro ele teve que aprender com o Senhor, ele teve que ser instruído, aleluia. Agora, irmãos, o Senhor, ele quer levantar uma geração, escute o que eu estou dizendo. O Senhor vai levantar uma geração o Senhor está levantando, aleluia. De homens, de mulheres que levam a mensagem, que levam a palavra. Qual é a palavra? É a palavra de Deus. O que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra de Deus. Isso, irmãos, que nós temos que fazer, anunciar Cristo vivo, ressurreto. Não tem esse meio termo, não tem passar, não tem essa questão de Deus está falando, Deus não. Se está coerente com a palavra, é Deus que está falando. Se não está, heresia, é coisas da carne ou é coisas do mal. Aleluia. Jesus morreu na cruz, não foi para ser escarnecido a sua palavra. Não foi para muitos andar brincando, dizendo que Deus está falando, quando o Senhor não está falando. Aleluia. A maior revelação nós temos na terra, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo usa, aleluia, homens para falar e libertar vidas, mas quem liberta é a palavra por meio do Espírito Santo, aleluia. Se Deus te levantou para você pregar, para você denunciar o erro, então faça isso, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos vivendo as últimas horas nessa terra. Não tem tempo mais de brincadeira. Aleluia. Não podemos... Você que conhece a palavra de Deus, que Deus te chamou para viver a verdade, para anunciar a verdade, anuncie ela como verdadeiramente ela é. Louvado seja Deus. Muitos estão brincando, irmãos.
A Bíblia diz que ai daquele que diz que o Senhor está falando quando o Senhor não está falando. Irmãos, maior rigor será para quem conhece a palavra, para quem foi chamado para anunciar a palavra de Deus e vive se vangloriando, anunciando da forma que quer, usando a palavra, dizendo que Deus está revelando, dizendo que está vendo visão, revelação. Ei, meu irmão, prega a palavra, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para corrigir ninguém, mas eu estou aqui para falar o que está no meu coração. As almas precisam saber que Jesus morreu, ressuscitou, que Jesus está vivo e que Ele está de braços abertos com amor, com misericórdia. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, eu vejo tanta deturbação da palavra de Deus, que confunde a mente das pessoas. Tá igual na igreja de Coríntios, quando Paulo escreve ali aquela dura carta para os irmãos, que uns eram de Paulo, os outros eram de Apolo, outros eram de Cristo, e estava aquela divisão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos parar de confundir a cabeça das pessoas. Pregue Jesus, pregue a palavra, pregue o amor do Senhor. Não quer impor a sua doutrina, não quer impor, aleluia, a sua palavra, não queira obrigar as pessoas. O seu dever é anunciar Jesus, o seu dever é dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e pronto, e amar as pessoas como elas são. Porque Deus fez o ser humano com livre arbítrio de decisão. O nosso dever é anunciar que Jesus, Ele é o caminho. O nosso dever é anunciar que Jesus, Ele é a porta. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E Paulo, ele não se vangloria, ele não diz nem que foi ele que foi arrebatado, irmãos. Paulo podia muito bem, se ele não fosse sábio, ter colocado isso aqui, mas justamente eu creio que Paulo não falou que foi ele, justamente para evitar essas coisas, esses fanatismos, para evitar essas fábulas, essas coisas. Irmãos, olha, irmãos, Deus é Deus, Deus é Deus, Ele é amor e misericórdia, mas chega um tempo, chega o limite. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, eis que cedo venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, quase não existe mais amor pelas almas. Você que vai ouvir esse vídeo, meu irmão, você que está fraco na fé, ou você que está distanciado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Olhe para a palavra do Senhor. Não vá atrás de fábulas. Não vá. Volte para Jesus, que Ele te ama. Ele te chama. Ele te ama de uma tal forma que você nem imagina o quanto o Senhor te ama. O meu intuito aqui não é corrigir ninguém. Eu estou falando essa palavra, irmãos, é para quem conhece a palavra e vive deturbando a palavra de Deus.
e vive deturbando, bagunçando o evangelho, querendo confundir as pessoas para atrair mais pessoas, mostrando revelações da carne, mostrando palavras vãs. Eu estou falando para esse tipo de gente que quer atrair pessoas com seu próprio entendimento. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 5, no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Você está entendendo, irmãos? Louvado seja Deus. Ouvinte da palavra do Senhor. Não corra atrás de pessoas que têm deturbado a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele lhe foi dado um espinho na carne, ou seja, ele enfrentava algo difícil. A Bíblia não diz qual era o problema de Paulo, qual era o espinho na carne de Paulo, qual era a luta que Paulo enfrentava, para ele não se vangloriar, para ele não se exaltar por causa das revelações que ele tinha visto, por causa da comunhão que ele tinha com Deus, porque Deus o falava, porque Deus o revelava. Então ele foi lhe dado um espinho na carne, ou seja, para ele não se vangloriar. E agora a gente vê, irmãos, isso é coisa do inimigo, isso não vem de Deus, pessoas dizendo que Deus revela que foi isso, aquilo, outro, que foi... Eu não estou dizendo que Deus não revela, o meu Deus revela. Eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus. Na minha igreja é pregado os dons, é pregado sobre o Espírito Santo. Nós acreditamos no batismo, nós acreditamos que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo atua no meio do seu povo. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o cuidado de Paulo, para que ele mesmo não viesse vangloriar. O cuidado de Paulo. E a gente vê, irmãos, gente nessas plataformas querendo atrair seguidores, querendo atrair, enganando as pessoas. A palavra de Deus não é brinquedo. Deus não é criança, não se deixe escarnecer. Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Quanto mais Deus te deu, mais Deus te cobrará. Então pregue somente o que Deus te deu. Pregue somente o que o Senhor te entregou. Porque, irmãos, quando Deus levanta um homem e ele deixa o Senhor usá-lo, a gente vê os frutos, a gente vê a obra, a gente vê vidas se rendendo, porque aquele homem ou aquela mulher é somente um canal, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora, quando o homem ou a mulher deixa de lado o Senhor e quer usar a palavra de Deus de maneira vã, de maneira para atrair, para preencher o seu próprio ego, para dizer que é adorador, para dizer para o povo que é um profeta, que é isso e que é aquilo. Irmãos, vamos tomar muito cuidado. Tem vidas morrendo, vidas sendo enganadas, vidas, irmão, dentro de lugares.
sendo enganados. Eu quero te dizer, meu irmão, Jesus te ama. Minha irmã, Jesus te ama. O apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Paulo fez a obra missionária, se doou até o último dia da sua vida. Mesmo na prisão, Paulo, ele escrevia cartas, ele servia ao Senhor, ele fazia a obra do Senhor. E tão certo que até hoje, o resultado da obra missionária de Paulo faz efeito para a nossa vida, para muitas vidas. Porque verdadeiramente era Deus que estava na vida de Paulo. E mais uma vez eu falo, quero deixar aqui um recado para os irmãos que Deus tem levantado nessa plataforma para combater heresias, para abrir os olhos dos que estão dormindo. Continue, meu irmão. Continue, minha irmã. Seja firme, seja forte. Mostre a palavra do Senhor como ela é. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor, com seu infinito amor, lhe guarde. Você que é católico, Deus te abençoe. Deus te dê muita graça. Deus te dê muita paz também. E você que é de qualquer outra denominação, você que não tem nenhuma religião, você que é ateu, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. A palavra que eu trouxe nesse momento foi para aqueles que conhecem. A verdade fica deturbando o evangelho do Senhor. Com fábulas, com heresias, fazendo escárnio da palavra de Deus e levando muitos ao caminho errado. Amém? Não sou contra que nenhuma religião, não sou contra nenhuma denominação. O meu trabalho aqui não é deturbar, mas sim, se Deus me der uma palavra como o Senhor me deu, eu passarei. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Eu te amo de todo o meu coração. Deixe o seu pedido de oração, deixe o seu like se você sentir no seu coração, ative aí o sininho das notificações. E o meu desejo, mais uma vez, é que o Evangelho, que a palavra do Senhor, verdadeiramente como ela é, possa alcançar as vidas que estão precisando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz, fique na presença do Senhor. Amém? Amém.